Olá pessoal, hoje nós vamos ver como diferenciar as funções orgânicas. Então, nós vimos cada uma delas e agora na prática, colocando uma ao lado da outra e uma transformando na outra, a gente vai ter noção de como fazer esse processo de diferenciação. Temos aqui como exemplo o geraniol. O geraniol ele é uma substância que tem uma cadeia alifática, ou seja, ela não é cíclica. Temos duplas ligações ali entre elas. E nós temos essa cadeia alifática que é uma constituída de carbonos e hidrogênios. E a hidroxila ligada a essa cadeia alifática tendo a função álcool, ou seja, um radical ligado à hidroxila, formando aí a função álcool. Nós temos também um outro exemplo que é a aspirina, também com funções oxigenadas. Nós temos um anel benzênico, ou seja, um anel aromático, que ele tem 6 átomos de carbono e duplas ligações intercaladas, uma hidroxila ligada a um carbono que também está ligado a um oxigênio. Então, só a hidroxila, como nós vimos no caso do geraniol, ela tem a função álcool. Quando a hidroxila está ligada a um átomo de carbono e esse carbono está ligado a outro átomo de oxigênio formando uma dupla ligação, essa é a função ácido carboxílico. E o outro exemplo que nós vamos ver aqui também, na mesma aspirina, é o oxigênio ali sendo um heteroátomo, ele está ligado a uma parte da cadeia e a outra. E a outro átomo que está ligado também, o carbono, nós temos o oxigênio com dupla ligação. Formando aí depois o carbono terminal, então nós temos dois radicais, né? Ou seja, duas cadeias, com o oxigênio rompendo essa ligação, ele formando o heteroátomo, tendo aí a função éster. Então, na aspirina, nós temos duas funções, o ácido carboxílico e o éster. E também identificamos ali um anel aromático. Já no caso de geraniol, nós encontramos só uma função, a função álcool. O ácido carboxílico, ele tem essa função aí, o carbono ligado ao oxigênio e ligado à hidroxila, o mesmo carbono, função álcool. Já quando ele está aí, nós temos um átomo de oxigênio ligado a um carbono, depois um carbono ao lado ligado a uma hidroxila. Então essa já não é mais a função ácido carboxílico. Aí no caso nós temos duas funções. Por quê? Porque nós não temos o mesmo carbono ligado ao oxigênio e à hidroxila. Então nós temos a função álcool ali da hidroxila e a função cetona, que é a função do oxigênio ligado a um átomo de carbono e dois radicais, ou seja, duas cadeias ali, né, representando duas cadeias. Então, nesse caso aí, nós temos duas funções também. E elas são bem parecidas. Olha como elas são semelhantes. Só que a diferença é que nós temos o ácido carboxílico, o carbono está ligado tanto ao oxigênio como à hidroxila, ou seja, o mesmo carbono. Já no outro exemplo, em que nós temos o álcool e a acetona, nós temos um carbono ligado ao oxigênio e o outro carbono ligado à hidroxila. Por isso, duas funções. Então, nós podemos observar ali também que aquele oxigênio ali, ligado ali na aspirina, o carbono está ligado a um heteroátomo de oxigênio também e o outro átomo de oxigênio fora, formando a função éster. Vocês podem ver que também dá para confundir com acetona, mas ali você tem o carbono ligado a outro oxigênio também. Formando então aí no caso outras funções distintas, né? A função éster. Como nós podemos ver ali, ó, o éster é dessa forma que ele é formado.
nós temos o oxigênio rompendo ali a ligação. No caso do benzaldeído, nós temos a função aí aldeído, que é o carbono terminal ligado a um oxigênio, como no caso da cetona, mas a cetona ele é um carbono que está no meio da cadeia, um carbono secundário. Já o aldeído é um carbono primário, ou seja, o carbono do final da cadeia. Esse aldeído ele só é formado dessa forma, então ele pode ser confundido também com a função cetona, se vocês não observarem bem. Se ali na acetofenona se pegar e ligar uma outra cadeia a ela ali, nós vamos transformar de um aldeído para uma cetona, fazendo uma reação química. Mas no caso da acetofenona ou do benzaldeído, né, nós temos ali a função aldeído. Para ser cetona, nós temos que ter o carbono ligado ao átomo de oxigênio, mas um carbono secundário. Nesse exemplo aí, o atenolol, que é um medicamento, é um fármaco, né, de um medicamento para problemas cardíacos, nós identificamos ali o anel aromático e nós temos outras funções ali. Olha, o oxigênio rompendo ali a cadeia carbônica, ou seja, um heteroátomo de oxigênio. Essa função, nós já vimos aí, é a função éter. A hidroxila em outro átomo de carbono que não mesmo ligado ao oxigênio, temos a função álcool. E ali do lado nós ainda temos ali o nitrogênio ligado a dois átomos de carbono, tendo a função amina. Na outra ponta nós temos outro átomo de nitrogênio ligado a um carbono que está ligado a um oxigênio. Ele é parecido com a outra função amina, mas essa função aí, quando você tem o carbono ligado ao nitrogênio e ao oxigênio com uma dupla ligação, essa é a função amida. Então, essa função amida, nós temos o carbono ligado por uma dupla ligação ao oxigênio, que também está ligado, esse mesmo carbono, ao nitrogênio. Então, essa função amida. Se nós tivéssemos um carbono ligado ao oxigênio com dupla ligação, e a esse carbono não tivesse ligado ao nitrogênio, sim outro átomo de carbono, e esse átomo de carbono ligado a outro nitrogênio, nós não teríamos mais a função amida. Nós teríamos, sim, duas funções distintas. A função nitrogenada e o nitrogênio ligado ao carbono, a função amina, e o oxigênio com uma dupla ligação ligada ao carbono secundário. E aí seria a função cetona. Assim nós conseguimos diferenciar perfeitamente quando tem duas funções ou uma só. Basta observar o carbono que está ligado ao oxigênio e ao nitrogênio.